Vamos hoje falar sobre a nossa Parashat Shavua, Parashat Eikev. Então, estamos continuando aqui, como a gente já explicou anteriormente, nos livros, nas Parashot passadas aqui do Sefer Dvarim. Todo o Sefer Dvarim, ele se trata dos discursos finais de Moshe Rabbeinu. No total, são 5 semanas entre o começo dos discursos na Parashat Dvarim até os discursos finais nas últimas parashiot que aconteceram no dia do falecimento de Moshe Rabbeinu. Então, estamos falando aqui de um período só de 5 semanas de despedida de Moshe e, principalmente, da preparação para o povo judeu entrar na terra de Israel. Então, assim, vamos entender aqui o nome da parashá. A verdade é que essa é uma das parashiot que o nome tem alguns significados, existem algumas opiniões diferentes sobre o que significa a palavra Eikev. Então, assim está escrito, Ve'ayá Eikev Tishmeun et hamishpatim haele. Então, a palavra Eikev, ela pode significar pelo fato que, como porque, pode ser uma linguagem condicional de ser, ou até mesmo uma linguagem de recompensa. Mas a verdade é que esses 3 significados da palavra Eikev, eles têm um único sentido, que Moshe, ele está mais uma vez ressaltando para o povo judeu que se a gente cumprir a vontade de Deus, pelo fato da gente cumprir a vontade de Deus, a gente vai receber uma grande recompensa. Esse é o começo da nossa parashá. Se Moshe ele está prometendo aqui uma recompensa, obviamente é porque ele sabe que o trabalho não vai ser simples. Toda essa entrada agora na terra de Israel vai ser uma entrada bem complicada, vai ser um choque de culturas, vai ter vão ter as guerras, né? Vão ser 7 anos de guerras para conquistar a terra de Israel, e a verdade é que nesses 7 anos nem toda a terra de Israel vai ser conquistada, algumas conquistas vão acontecer depois, mas 7 anos da divisão da terra entre todas as tribos. Foi uma época que começaram vários testes, várias dificuldades. O povo judeu que estava saindo de uma bolha, estava saindo de uma existência milagrosa de 40 anos no deserto, e estão reentrando na atmosfera, estão agora tendo o contato de novo com uma vida normal. Eles vão ter que plantar, vão ter que colher, vão ter que ter os seus poços de água, vão ter que fazer as suas roupas. Acabaram todos aqueles milagres no deserto. Então, Moshe, ele está chamando a atenção do povo. Primeiro ponto aqui da nossa parashá, que se a gente andar no caminho correto, Eikev Tishmeun et hamishpatim haele, se a gente cuidar e cumprir todas as leis da Torá, então vem aqui uma série de brachot, uma série de coisas boas que vão acontecer. Vahevecha uberachecha veirbecha, vocês vão ter brachá, vocês vão se multiplicar. O berach pri bitnecha, o pri admaterra, e todo o fruto do teu ventre e o fruto da sua terra vão ser abençoados, vão se multiplicar. Deganecha vetiroischa veitzharecha, e todos os tipos de grãos, de vinhedos, de óleo, e tudo que a gente vai precisar. Quer dizer, muitas brachot aqui no começo da nossa parashá. E a gente tem que saber também um outro significado da palavra Eikev. Eikev também significa calcanhar, e a gente vai lembrar que daqui que vem o nome Yaakov. Yaakov Avinu, nosso patriarca, o nome dele Yaakov vem justamente pelo fato que quando o Esav, o irmão gêmeo dele, nasceu primeiro, o Yaakov veio logo em seguida segurando no calcanhar do Esav, demonstrando que ele não queria permitir que o Esav ele nascesse primeiro e recebesse a brachá de primogenitura. Então, quando viram que ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão, Eikev, então, assim deram o nome para ele de Yaakov. O que tem a ver essa introdução que a gente fez, essas brachot, que vão vir pelo cumprimento das mitzvot, com a palavra calcanhar? Então, o Rashi, ele explica para a gente algo muito importante
para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Normalmente, a gente está muito preocupado, e, obviamente, a gente deve estar preocupado com aquelas mitzvot grandes, que têm grandes impactos, que têm grandes consequências. Vamos dar um exemplo. Todo mundo dá aquela caprichada, estamos já chegando de novo em mais um Rosh Hashanah, mais um Yom Kippur. Já já vamos entrar no último mês de preparação, o Elul, toda a preparação para Rosh Hashanah. Todo mundo sente que a Tefilá de Rosh Hashanah e a Tefilá de Yom Kippur são dias muito especiais. Óbvio que a gente capricha muito mais, a gente quer fazer uma Tefilá muito mais bonita, mas a verdade é que, muitas vezes, durante o ano, a gente acaba desprezando as tefilot do dia a dia. A gente, todos os dias, faz 3 tefilot, Shacharit, Mincha e Arvit, e é uma oportunidade única e especial da gente falar com o Criador do mundo, mas a gente acaba pisando com o calcanhar nessas mitzvot do dia a dia, mitzvot rotineiras, mitzvot que se repetem todos os dias, algumas vezes no dia. Falar o Shema Israel de manhã e de noite são mitzvot da Torá e que a gente, infelizmente, pela quantidade de vezes que a gente cumpre, pela rotina, a gente acaba não dando tanta importância. Moshe Rabbeinu está chamando a atenção. Dessas mitzvot vai depender o nosso sucesso espiritual, justamente dessas mitzvot pequenas, mas que a gente vai repetir muitas vezes. É isso que vai, no final das contas, definir quem somos nós espiritualmente. É verdade? Tem que, sim, dar muito valor para as tefilot de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, para grandes mitzvot, mas a gente tem que tomar um cuidado especial com as mitzvot do dia a dia, aquelas que normalmente a gente acaba desprezando. Então, esse é o primeiro ensinamento aqui da nossa paraxá, para a gente dar valor para as coisas pequenas, para as coisas do nosso cotidiano. Depois disso, Moshe Rabbeinu, mais uma vez, ele vai ressaltar que a gente não deve ter medo de entrar na terra de Israel. Então, tudo isso é baseado, obviamente, num acontecimento trágico da história do povo judeu, quando eles mandaram os espiões voltaram falando muito mal da terra. Olha, tem gigantes, tem cidades muito fortificadas, não dá para conquistar. Uma das mais fortificadas era justamente a cidade de Jericó, que foi a primeira que o povo judeu conseguiu derrotar. Jericó tinha muralhas que iam até o céu, e olha que interessante como foi a conquista de Eretz Israel, como foi a conquista de Jericó. As muralhas, tem opiniões que elas desabaram, tem opiniões que elas foram absorvidas milagrosamente pela terra. Qualquer uma das duas opiniões são milagres abertos, e assim foi toda a conquista da terra de Israel. Mas o povo ficou com tanto medo quando escutou o relato dos espiões, que eles choraram naquela noite, um choro de desespero. Como a gente já explicou, aquela noite era Tisha B'Av, ficou marcado para todas as gerações uma noite de choro, de tragédias, de acontecimentos negativos. E aqui Moshe, mais uma vez, quer ressaltar, é verdade, é uma nova geração, toda aquela geração que chorou, eles já morreram, já se passaram aqui quase 40 anos, e aquela geração inteira que tinha chorado, que recebeu o decreto que não vão entrar na terra de Israel, eles já morreram, mas Moshe quer de novo ressaltar para a gente não ter medo. Óbvio que foi passado para as futuras gerações tudo o que aconteceu, e poderia acontecer deles também sentirem esse medo, essa insegurança. O que Moshe fala? Moshe fala, olha, lembrem-se do que aconteceu em Mitzrayim, lembra dos milagres. Então, isso também é um lembrete que muitas vezes a gente acaba achando que o sucesso das nossas missões, quando a gente atinge os nossos objetivos, tudo é que a gente conseguiu fazer, nós conseguimos com a nossa força, com a nossa sabedoria, e às vezes a gente acaba esquecendo que tudo vem de Deus. Então, Moshe, ele está dando uma sacudida no povo, obviamente, com a intenção de levantar eles, de dar energia para eles, de dar coragem para eles. Lembrem-se como era impossível a gente ter saído do Egito, nunca um escravo tinha escapado do Egito.
Obviamente, eles eram um império muito poderoso, não só fisicamente falando, espiritualmente falando, eles dominavam a arte da magia negra, eles tinham um escudo de proteção em volta do Egito de magia negra. Nunca um único escravo tinha escapado do Egito e, de repente, Deus vai intervir aqui na história do mundo e vai tirar de dentro do Egito 3 milhões de pessoas que vão sair caminhando, Be'etzem Hayomazé, no meio do dia, na claridade do dia, não como ladrões no meio da noite. E lembrem-se disso para vocês não terem medo, porque da mesma maneira que toda a saída do Egito foi completamente milagrosa, vocês não tinham força para derrotar os egípcios, mesmo que Derech HaTeva, pelas leis da natureza, seria impossível conquistar realmente a terra de Israel, os gigantes, as cidades fortificadas. Não tenham medo, porque Deus vai estar junto com vocês. Então, a gente tem que entender, isso é uma regra que a gente percebe também hoje em dia, que as coisas com o povo judeu nunca funcionaram Derech HaTeva, nunca funcionaram de acordo com as leis da natureza. A gente vai falar um pouquinho lá para frente da Parashá. Também a terra de Israel, Moshe vai garantir, ela não é uma terra normal, não é uma terra que funciona de acordo com as leis da natureza, é uma terra que funciona de acordo com a vontade de Hashem. Então, isso foi para dar um incentivo, um estímulo, coragem para o povo judeu na iminente entrada na terra de Israel. Tem uma história muito interessante de um rapaz que, infelizmente, estava se afastando do judaísmo, vinha de uma família religiosa, mas ele começou a se afastar, já não queria mais usar kippah, já não queria mais usar o tzitzit, já não queria mais fazer o Shabat, e ele decidiu que ele queria estudar numa academia militar, isso tudo lá nos Estados Unidos. Então, ele já estava tão afastado que os pais se despediram do judaísmo dele. Se aqui dentro de casa esse rapaz está tão afastado, óbvio que a hora que ele for para a academia militar, ele vai voltar completamente sem nada de espiritualidade, vai abandonar completamente toda a espiritualidade dele. E assim, infelizmente, essa era a vontade do filho, e os pais perceberam que não tem como convencer ele de ficar, e eles deixam o filho viajar. O filho volta depois de um ano, o filho volta de kippah, de tzitzit, colocando tefilim, cumprindo Torah e mitzvot, Shabbat, kasher, e os pais não entendem. Falou, filho, o que aconteceu? Você foi para a academia militar ou você foi para a yeshiva? Então, o filho começa a contar, olha só que interessante, ele estava numa das aulas desse curso na academia militar, e era um curso sobre as guerras da história da humanidade. O que a gente pode aprender de cada uma das guerras. Não é simplesmente uma aula de historinhas das guerras, mas, obviamente, em todas as guerras, se a gente voltar nas guerras da Grécia, nas guerras de Roma, até hoje, toda a formação que os romanos tinham para fazer os ataques, até hoje isso é estudado, porque tinha muita sabedoria de guerra nas guerras da antiguidade. E aí o curso ele vai passando, né? Começa lá atrás, as primeiras guerras da história da humanidade, os gregos, os romanos, começa a chegar nas guerras mais modernas. E esse rapaz, como um bom judeu, ele estava esperando em que momento do curso que vão falar sobre as guerras modernas que aconteceram em Israel, desde a Guerra de Independência, em 48, a Guerra dos 6 Dias, a Guerra de Yom Kippur. Ele queria muito escutar, como todo bom judeu, ele tem orgulho de escutar sobre as guerras modernas que aconteceram em Israel. E, de repente, o professor pulou, ele veio cronologicamente falando das guerras. Quando chega nas guerras de Israel, o professor simplesmente ignora todas as guerras de Israel. Então, o aluno já se incomodou, obviamente, ele acha que o professor é um antissemita, então ele quer dar aquela cutucada no professor, ele levanta a mão e fala, professor, eu acho que o senhor esqueceu aqui, tem a guerra de independência de Israel, tem a guerra dos 6 dias, tem a guerra do Yom Kippur, o senhor não vai falar nada sobre isso? O professor dá uma enrolada e continua a aula e simplesmente ignora o pedido do menino. O menino fica louco da vida, certeza, esse professor é um antissemita, vou fazer uma reclamação formal contra ele. No final da aula, ele vai lá confrontar o professor, fala, professor, desculpa, mas
não me conformo, por que você não falou das guerras de Israel? Então o professor chamou ele de canto e falou, olha, deixa eu te explicar uma coisa, aqui é uma academia militar, e aqui a gente está estudando esse curso sobre as guerras da humanidade para aprender alguma coisa sobre todas essas guerras. Então, a gente quer ter algum tipo de aprendizado. As guerras de Israel não tem nada para aprender. E o menino falou, como assim não tem nada para aprender? Ele falou, só tem uma palavra que define as guerras de Israel, e a palavra é milagre. E numa academia militar, eu não posso ensinar que as guerras foram vencidas de forma milagrosa. Para quem procurar, vai perceber que eram 11 milhões de árabes contra 1 milhão, 2 milhões de judeus, eram proporções completamente absurdas, aconteceram em todas as guerras coisas absurdamente fora do normal para permitir que o povo judeu vencesse também essas guerras modernas. Tudo isso mostra que a gente não funciona de acordo com o Derech HaTeva, com as leis da natureza. O povo judeu está acima das leis da natureza. Depois disso, aqui um detalhe bem interessante também, o Moshe Rabbeinu, ele vai recordar um dos maiores milagres, uma das maiores bondades aqui que a gente tem em toda a história do povo judeu, que foram os 40 anos do deserto, quando caiu man. Fomos alimentados literalmente de um pão que caía do céu. Mas a linguagem aqui, que é trazido na nossa paraxá, Moshe lembra que o man era um grande teste para o povo judeu, que Deus mandou o man, e uma das coisas que Deus queria era testar o povo judeu. Peraí, que teste que tem o man? Imagina, todos os dias toca a campainha de manhã, vem uma pessoa numa bandeja de prata, vem me trazer o café da manhã, o almoço, a janta, tudo pronto. O que eu gostaria de comer vem naquela bandeja, o que eu desejar vai vir naquela bandeja, não por um dia, nem por uma semana, nem por um ano, por 40 anos. Essa foi a realidade do povo judeu. Isso é um teste? Aonde está o teste do man? Isso é uma brachá, isso é algo incrível, que eu gostaria de ter todos os dias da minha vida, de manhã, receber todo o sustento que eu preciso, sem preocupação, sem nenhum tipo de esforço. Eu abro a minha porta e está lá o meu alimento diário. Por que que o man é chamado um teste para o povo judeu? Então, tem algumas respostas, tem algumas características do man que, na verdade, eles testavam, muitas vezes, principalmente a emuná do povo judeu. Primeiro, o man, está escrito que não pode guardar para o dia seguinte, vai cair exatamente a quantidade que você precisa para aquele dia, para cada um da família. Não guarde para o dia seguinte, porque se guardar para o dia seguinte, vai estragar. Aconteceu de pessoas que testaram Deus e guardaram o man para o dia seguinte. O que aconteceu? Quando eles acordaram no dia seguinte, foram ver o man que eles guardaram, isso encheu de bichos, apodreceu tudo. Não pode guardar o man. Espera aí, mas e se amanhã não cair o man? Confia em Deus. Então, isso é um teste que a gente também tem com o nosso sustento. A cada dia Deus manda o nosso sustento, a gente não tem que ficar preocupado. E se amanhã não tiver, amanhã vai ter aquele que mandou o sustento de hoje, ele também vai mandar o sustento de amanhã. Não guarda o man para o dia seguinte, porque isso é uma demonstração de falta de emuná. E assim aconteceu na prática, durante 40 anos, nenhum dia Deus deixou de mandar o man. O livro Tomer Dvorá fala que nem mesmo no dia que eles fizeram o retaegel, o bezerro de ouro, Deus não deixou de mandar para eles o man. Deus mandou normalmente o man para cada um do povo judeu. Outro teste aqui de emuná também, na sexta-feira caíram 2 porções, então o povo não entendeu. Peraí, Moshe, por que hoje caiu 2 porções? Então Moshe explicou para eles, hoje é véspera de Shabat, Deus já está mandando para vocês a porção da sexta, a porção do Shabat, não saiam amanhã para procurar, porque não vai ter. Falou, Moshe, isso é contraditório, não estou entendendo. Até agora, se a gente guardasse de um dia para o outro, apodrecia, enchia de vermes, de bichos, ficava uma coisa asquerosa. Agora você está mandando a gente guardar para o dia seguinte?
Falou assim, Deus ensinou para a gente, guarda essa porção dupla, e isso a gente lembra dessa porção dupla através das duas halot, o lechem mishneh, as duas halot que a gente come no jantar de Shabbat, no almoço de Shabbat e na Seudah Shlishi de Shabbat. Na verdade, eles pegavam o man, eles dividiam o man para todas as seudot necessárias para o Shabbat, e o mais interessante é que realmente se guardasse durante a semana para o dia seguinte, apodrecia. Se guardava na sexta-feira para o Shabat, não apodrecia. As coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com as leis da natureza. Deus falou, não saiam no Shabat para procurar. Tiveram judeus que não confiaram e saíram no Shabat para procurar, não encontraram nada, obviamente, e deixaram Deus furioso por essa falta de confiança. Então, daqui também a gente tem esse teste, o paralelo desse teste na nossa vida hoje em dia. Deus está garantindo para a gente que o nosso sustento vai ser conseguido durante a semana. Você não precisa trabalhar no Shabat para ter sustento. Confia em Deus. O Shabat é a fonte de toda a brachá da semana. Se você não trabalhar no Shabat, você vai ter ainda mais brachá. Então, muita gente pensa que vai trabalhar no Shabat, é mais um dia de trabalho. Às vezes tem profissões que ganham mais no Shabat do que nos outros dias. Conheci uma vez um taxista em Israel que ele fez chuvá. Então, ele conta que quando ele não era religioso, era o dia que mais ganhava dinheiro, o Shabat, porque já que não tem, em muitas cidades, nenhum sistema de transporte coletivo, para tudo para o Shabat, é o dia que os taxistas mais ganhavam dinheiro. Esse homem começou num processo de chuvá, começou a ficar cada vez mais religioso, mas a grande dificuldade dele era como que eu vou começar a guardar Shabat. Por quê? Porque eu não vou conseguir fechar o mês. Se eu não trabalhar no sábado, eu não vou conseguir fechar o mês. Esse homem se jogou nas mãos de Deus, ele teve emuná, ele parou de trabalhar no Shabat, que era uma entrada muito grande, e de repente, no final do mês, ele percebe que as contas fecharam, e no mês seguinte as contas também fecharam, e no mês seguinte também fecharam, mesmo sem trabalhar no Shabat. E ele começou a rever, ele me contou que ele era muito organizado, ele tinha os gastos de tudo, que ele tinha controle de todos os gastos mensais. Ele começa a perceber que o carro consumiu menos combustível, naquele mês ele gastou menos, ele começa a perceber que ele teve menos gastos com manutenção do carro, ele começa a perceber que teve menos coisas de manutenção dentro da casa, os filhos ficaram menos doentes, não precisou comprar remédios, no final fechou a conta. Assim funciona. Se a gente confiar em Deus, ele vai mandar o nosso sustento, a gente cumprindo a Torá. Eu tenho um conhecido que trabalha como engenheiro civil, e ele foi participar de uma entrevista numa grande empresa, ia ser um salto no emprego dele, um salto salarial. Ele ia saindo de uma empresa muito pequena para uma empresa grande, e a entrevista de emprego não era com o pessoal do RH, era diretamente com o dono da empresa. Então, ele já ficou um pouco tenso, sentar diretamente com o dono da empresa, e ele conta que é uma pessoa muito dura, uma pessoa muito séria. Então, já é uma pessoa que intimida só de sentar para conversar com ele. Ele começa a conversar, começa a contar um pouquinho da empresa, o dono da empresa, e aí vira para esse rapaz e fala: agora eu quero saber um pouquinho de você. Eu estou vendo que você está aí com esse chapéu aí dos judeus, eu já entendi que você deve ser uma pessoa mais religiosa. Eu gostaria de entender o fato de você ser um judeu religioso, que impacto que isso vai ter no seu trabalho. Então, ele começa a explicar, já com medo que quando ele explicar que ele não trabalha Shabat, não trabalha nos Hagim, nas festas judaicas, ele já vai perder essa oportunidade de emprego, mas ele tem a coragem, ele tem a emuná. Ele fala: olha, eu não posso trabalhar no sábado, então na sexta-feira eu também vou ter que sair um pouquinho mais cedo, posso compensar nos outros dias da semana, não quero trabalhar menos do que os outros funcionários, mas vão ter também os Hagim, as festas judaicas, eu posso descontar das férias do final do ano. Então, foi explicando a parte de alimentação, eu vou ter que trazer o meu alimento, porque tem uma alimentação especial, mas de resto, tudo normal.
Dono da empresa pergunta para ele, olha, então eu tenho uma pergunta, deixa eu ver se eu entendi. Você vai ser responsável aqui na nossa empresa, se você for contratado, por novos lançamentos da empresa. Imagina que está marcado um novo lançamento de um empreendimento que pode trazer milhões de reais de lucro para a nossa empresa, e isso está marcado no sábado de manhã. O que você faz? Então o rapaz pensou, acabei de perder o emprego, certeza. E ele pensou se ele dava uma enrolada e depois ele viu o que acontecia, mas novamente ele teve emuná, ele teve coragem, e ele falou, eu não viria. Infelizmente eu expliquei para o senhor, tem o Shabat, eu respeito o Shabat, eu não viria para o lançamento. O dono da empresa fala, eu acho que você não entendeu a pergunta, eu vou te perguntar de novo, eu gostaria de te contratar como responsável pelos novos lançamentos. Se tiver um lançamento no Shabat, você é o responsável, o que você faria? E ele repete, eu não viria, mesmo que a gente está falando de milhões de reais envolvidos. O dono da empresa olha muito sério para ele e fala, a gente nunca fez lançamentos no sábado, não pretendemos começar agora a fazer lançamentos no sábado, eu só te perguntei isso para saber o quanto para você era importante de verdade esse tal de Shabat. Quer dizer, isso foi uma demonstração de honestidade. Uma pessoa que por milhões não abre mão dos seus valores, é uma pessoa que também vai ser honesta, que não vai enganar, que não vai roubar, e ele foi imediatamente contratado. Então, a gente tem que ter emuná. Fora isso, tem mais pelo menos dois pontos aqui, dois aspectos que o man é um teste. Primeiro, a fartura também é um teste. A pessoa que ele tem as coisas vindo muito fácil para ele. Qual é o grande teste da fartura? A pessoa se esquecer de Deus. Quando a gente tem dificuldades, quando a gente tem que correr atrás, quando a gente tem dificuldade para fechar o mês, vira e mexe, a gente reza para Hashem, por favor, Hashem me manda, por favor, me ajuda a fechar o mês, eu estou conectado com Deus. Mas quando a pessoa começa a ter fartura, ele tem um grande risco de se desconectar com Deus. A gente vê que na Disney não tem nenhum lugar para rezar, porque na Disney ninguém precisa de Deus, está todo mundo se divertindo. Mas nos hospitais, alguns aeroportos, quando a nossa vida está em risco, ou a vida de parentes, lá tem sempre um centro ecumênico. Em todo hospital tem um cantinho lá, algum centro ecumênico, para quem quer rezar. Por quê? Porque quando tem dificuldades, a gente lembra de Deus. Então, a fartura, muitas vezes, também pode se transformar num grande teste, se a gente, mesmo assim, vai estar conectado com Hashem. E, por último, um último teste também do mar, é o Akaratatov. Se a gente vai ter reconhecimento, agradecimento pelo que Deus faz de bom pela gente. Qual que é o grande inimigo do reconhecimento e do agradecimento? A rotina. Quando a gente vive dentro de uma rotina, a gente todos os dias recebe man, vira uma coisa normal, eu já não sei dar mais o valor que o man ele merece. Ao contrário, talvez para aquela geração do deserto, se eles soubessem como a gente prepara pão, que a gente joga uma semente, a semente cresce e precisa jogar isso, moer essa semente e misturar com água, colocar num forno, isso vai virar comida. Para eles, talvez isso era um milagre. Para eles, comida cair do céu é normal. Então, a gente nunca pode se acostumar com as bondades que a gente recebe. Sempre a gente tem que ter o reconhecimento e o agradecimento. Esses são os testes que tem do man. Depois disso, a Parashá fala alguns louvores da terra de Israel. Moshe Rabbeinu ressalta o quanto essa terra que a gente vai receber é uma terra com todos os tipos de brachot. Então, essa Parashá, ela traz para a gente as 7 espécies da terra de Israel. É uma terra, além de ser a terra onde flui o leite e o mel, então é a terra que tem as 7 espécies. Quais são as 7 espécies? A gente já ensinou isso em outras aulas, mas só para a gente não esquecer, são as iniciais da palavra fruta. Olha só que interessante. A palavra fruta, F é o figo, R é a romã, U é a uva, T é a tâmara, A azeitona, fora o trigo e a cevada. Essas são as 7 espécies
através das quais a terra de Israel ela é louvada. Então, a gente tem que saber que a terra de Israel é uma terra muito especial, obviamente, não só pela parte material da terra de Israel, que isso sim é um milagre por si só. A gente vê hoje agricultores em Israel que até um pouquinho antes do povo judeu voltar para a terra de Israel, Israel era um grande deserto, nada crescia, nem cactos crescia. Para quem quiser checar, pega a carta que o Mark Twain escreveu em 1900, mais ou menos, 1899. Ele viajou por Israel inteiro, ele fala que horas e horas de viagem, ele não via uma única árvore, nem um cactus nascia na terra de Israel. E hoje em dia Israel é um dos países do mundo que mais exporta coisas agrícolas, tem Guinness de tamanho de frutas, de quantidade de frutas, recordes mundiais. Então isso são grandes milagres que acontecem na terra de Israel, mas em especial quando a terra de Israel está conectada com o povo judeu. Quando o povo judeu vai para o exílio, é como se a terra de Israel ela se fecha e não produz nada. Quando o povo judeu volta, a terra volta a trazer sua produção. E também aqui nos louvores da terra, a gente vai aprender uma das mitzvot aqui da Torá, que é o Birkat Hamazon. Quando está falando aqui dos louvores da fartura que vai ter na terra de Israel, aparece o famoso versículo Ve'achalta ve'savato ve'rachta et Hashem Elokecha. Você vai comer, você vai se saciar e você vai abençoar o Criador do mundo, você vai agradecer através de uma brachá, que é o nosso famoso Birkat Hamazon, que a gente faz ao comer pão. Quando a gente come e se sacia com o pão, a gente faz o Birkat Hamazon. Mas logo depois, Moshe traz toda a fartura da terra de Israel e logo em seguida Moshe chama a atenção, mas tomem cuidado, porque toda a fartura vem com um grande perigo. Como a gente já tinha falado no Man, também a mesma coisa vai acontecer na terra de Israel. Em especial, Moshe está muito preocupado pela mudança brusca do povo judeu estar saindo de serem escravos do Egito, onde tinha escassez de tudo, onde faltava tudo, para uma terra onde tem fartura de tudo. Tomem cuidado para que isso não suba na cabeça de vocês, o sucesso, a fartura, a prosperidade, e Deus nos livre. Olha que incrível, a nossa paraxá, ela ensina para a gente que a pessoa, quando ele não toma cuidado com esse tipo de coisa, ele pode se afastar tanto de Deus que ele pode acabar caindo em idolatria. Então, na nossa paraxá vai aparecer novamente um outro parágrafo do Shema Israel, e tem algo que chama atenção nesse segundo parágrafo do Shema Israel, está escrito que se vocês andarem nos caminhos corretos, eu vou mandar para vocês a brachá, vai ter comida no campo, teus animais vão comer, vocês vão comer, vão se saciar, mas de repente o Shema Israel ele muda o tom e ele começa a falar, e tomem cuidado para vocês não se desviarem e não acabarem fazendo idolatria. Espera aí, o que aconteceu? Até agora estava tudo bom, brachot, um relacionamento ótimo com Deus, e de repente Deus muda o tom e fala, mas toma cuidado para você não se desviar e não acabar fazendo idolatria. O que quer dizer isso? Então, obviamente, uma das explicações é a pessoa quando tem fartura, como a gente já explicou, ele vai acabar se desconectando de Deus e vai se desconectar com outras coisas do mundo material, quer dizer, se desconecta do espiritual, começa a conectar no material, e isso começa uma queda espiritual da pessoa, que pode terminar, Deus nos livre, até mesmo na idolatria, na negação de Deus, ou começar a acreditar em outras forças. E uma explicação um pouco mais profunda, que isso talvez se aplica para todos nós. Hoje em dia, pouquíssimas pessoas realmente caem no erro da idolatria, de se ajoelhar para uma estátua de pedra, para uma estátua de madeira, achando que essa estátua que realmente vai fazer alguma coisa e não Deus, mas tem um tipo de idolatria que todos nós estamos sujeitos a tropeçar, que é chamado a egolatria. Então, o Passuk fala para a gente que tomem cuidado para não dizer que corri veotsem yadi, a minha força e o poder das minhas mãos,
que me trouxeram toda essa fartura, toda essa brachá, que, na verdade, é tudo Deus que está mandando e Deus está te testando para ver como você se comporta quando você tem fartura. Então, Moshe está chamando a atenção, cuidado com autoconfiança demasiada. Óbvio que a gente tem que andar com autoconfiança, óbvio que a gente tem que ter a nossa autoestima, mas toma cuidado para que não se transforme em egolatria, idolatria de si mesmo, achar que eu sou responsável pela minha sabedoria, eu sou responsável pela minha força. Então, aqui continuando, Moshe, ele dá mais um aviso aqui, mais uma cutucada, um puxão de orelha no povo judeu. Ele começa a relembrar alguns dos erros graves que foram feitos no deserto. Em especial, ele vai lembrar de novo o erro do Reta Egel, o bezerro de ouro, que foi um erro gravíssimo, o erro dos Meraglim, dos espiões, que causou o decreto de Tisha B'Av, que causou com que aquela geração ficasse 40 anos, ninguém daquela geração pôde entrar para conhecer a terra de Israel. E Moshe, ele dá mais um aviso para o povo. Saibam que agora a gente vai entrar para conquistar a terra de Israel, mas não é pelo mérito de vocês. Saibam que vocês estão entrando para receber a terra de Israel, porque os moradores da terra, eles perderam o mérito deles e é como se eles estivessem sendo cuspidos da terra, mas não é pelo mérito de vocês. Não achem que a terra de vocês é uma consequência dos bons atos. Olha quantas transgressões. Então, quer dizer, é uma geração que foi uma geração rebelde, uma geração que provocou Deus por 10 vezes. Assim a gente fala no Teilim, um dos Teilim que a gente lê no Kabbalat Shabbat, que por 10 vezes a gente testou Deus, a gente deixou Deus enfurecido no deserto, com reclamações, com rebeldias, e o povo judeu é chamado, muitas vezes, Moshe lembra que nós somos Kshei Oref, um povo teimoso, um povo cabeça dura, e que muitas vezes se recusava a aprender com os erros e continuavam insistindo nos mesmos erros e nos mesmos tropeços. Também a Parashá vai falar para a gente sobre as segundas tábuas. Então, Moshe vai relembrar, junto com todo esse assunto, que é dos erros no deserto, por causa do bezerro de ouro, Moshe acabou quebrando as tábuas. Quando ele desce lá do Har Sinai, Deus fala para ele, Moshe, desce rápido, teu povo já se desviou do caminho. Quando ele vê as pessoas, não só que eles fizeram o bezerro de ouro, ele vê as pessoas cantando e dançando em volta do bezerro de ouro. O livro Tomer Dvorá fala que não só isso, eles pegaram o man, que a gente falou, que mesmo no dia do Reta Egel caiu o man, eles pegaram o man e ofereceram para o Egel, para aquela estátua, o man como uma oferenda. Então, olha o nível absurdo de rebeldia do povo judeu contra Deus. Quando Moshe viu aquela cena, ele quebrou as tábuas, tem várias explicações, se ele quebrou as tábuas, ou se as tábuas, as letras saíram voando e as tábuas ficaram pesadas demais para Moshe sustentar. Tem várias formas de entender exatamente o que aconteceu, mas mesmo de acordo com a opinião que Moshe quebrou as tábuas, ele recebeu um Kol Kavod Hashem. Deus entendeu que essa era a atitude correta, ele como um líder. Por quê? Porque as tábuas era como se fosse a aliança de casamento do povo judeu com Deus. Se um homem ele se casa com a mulher e logo depois da Rupá, ela está com o anel no dedo, o anel do casamento, e ela comete um ato de adultério, ela teria pena de morte. Então, Moshe, entre aspas, simbolicamente, ele está quebrando as tábuas como se estivesse destruindo o anel de casamento para que a pena do povo judeu fosse diminuída, não o erro de uma mulher casada, já que o que conectava o povo com Deus foi destruído e Deus ele concordou com a atitude de Moshe Rabbeinu, mas realmente quase que o povo judeu foi exterminado. Se não fosse pela intervenção de Moshe Rabbeinu, o povo judeu teria sido exterminado. Então, Moshe ele recebe o comando de Deus para esculpir as segundas tábuas. Vamos lembrar que as primeiras tábuas que foram entregues para Moshe, na primeira vez que ele subiu no Har Sinai,
foram esculpidas por Deus. Tanto as tábuas quanto a escrita eram de Deus. Agora, as segundas tábuas, obviamente, vão estar num nível menor. Moshe que vai esculpir essas tábuas, e a escrita, aí sim, vai continuar sendo a escrita de Deus. A gente sabe que as tábuas eram milagrosas, aconteciam milagres abertos, elas eram gravadas, os mandamentos são gravados na pedra, não era uma pintura, e chegava a gravação de um lado até o outro da pedra, do lado que você quisesse ver, os mandamentos apareciam. Isso já é um milagre, porque se você gravar uma coisa de um lado para o outro, do outro lado vai sair ao contrário, e saía normal do outro lado. Era algo muito milagroso. E, nesse momento, olha que interessante, está escrito que Deus comandou para Moshe, Psar Lechá, faça para você, esculpa para você novas tábuas. E a linguagem Psal é a mesma linguagem de psolet, que é os restos. Quando tem, por exemplo, uma comida, a pessoa vai comer um frango, tem a parte dos ossos que é chamado de psolet, é o resto que a pessoa não vai comer. Quando Moshe ele precisava fazer essas segundas tábuas, as tábuas são feitas de safira. Safira é uma pedra preciosa. Deus revelou para Moshe Rabbeinu onde ele poderia encontrar escavando, onde ele poderia encontrar um local com safira, e assim ele esculpiu as tábuas e sobrou. Quando ele vai esculpindo, então vai sobrando alguns pedacinhos de pedra. Estamos falando aqui de uma pedra muito preciosa. Moshe, ele recebeu de Hashem o comando Psal Lechá, então esculpa para você essas tábuas, e o Talmud explica para a gente, Psolet Shelcha, você vai esculpir, e tudo que sobrar dessa pedra, isso é presente para você, Moshe. Olha que incrível, todos esses anos que Moshe, ele foi o líder do povo, ele nunca cobrou um centavo. Quando as pessoas doaram na porta da tenda dele os materiais para a construção do Mishkan, ele fez questão de prestar contas. Cada moeda, cada anel, cada coisinha pequena que foi doada, ele prestou contas. Aonde isso foi usado no Mishkan, ele não pegou para ele absolutamente nada. Então, ele era uma pessoa de honestidade incrível, e Deus dá de presente para ele, nesse momento, todos os restos, né, dessa safira, e Moshe ficou milionário com essas pedras preciosas. Logo em seguida, a Torá, ela lembra da morte de Aron. Então, novamente, está relembrando da morte de Aron. Aron, ele faleceu só no finalzinho dos 40 anos, alguns poucos meses antes da entrada na terra de Israel, e depois a Parashá continua lembrando mais algumas transgressões que o povo judeu fez. Depois disso, tem aqui um passuk muito interessante que aparece na nossa Parashá. A gente se pergunta o tempo inteiro, o que será que Deus ele quer da gente? E nessa Parashá aparece explicitamente exatamente o que Hashem ele espera da gente. Então, Veata Israel, ma Hashem Elokecha shoel meimar. E agora, povo judeu, o que Hashem quer de vocês? Não precisa ficar quebrando a cabeça, procurando, pensando. Está explícito aqui na Torá o que Hashem quer de vocês. Kiim leirai Hashem Elokecha. Hashem quer que você tenha temor dele. Lalechet bechol drachav, que você ande nos caminhos dele. Uleahavá oto, que você tenha amor por Deus. Velavod et Hashem Elokecha bechol levavcha uvechol nafshecha, que você ame Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Tem uma pergunta clássica aqui nesse versículo. A linguagem kiim significa só isso. É só isso que Deus quer de você, que você ame Ele, que você tema Ele, que você ande em todos os caminhos dEle e que você sirva a Hashem com todo o teu coração e com toda a tua alma. Isso é uma coisa fácil, como o versículo aqui está falando, como moleza. Tem duas respostas interessantes para isso. A primeira resposta é que, na verdade, se a gente deixasse a nossa neshama fluir, se a gente deixasse o nosso lado espiritual conduzir a gente, seria muito fácil. Só que, infelizmente,
a gente se conecta com o lado material, a gente se conecta com os desejos, a gente se conecta com o nosso egoísmo, com o nosso ego, e isso dificulta o nosso trabalho. O trabalho seria tão difícil quanto abrir uma gaiola para o passarinho sair voando e voltar para o céu. Se a gente deixasse a nossa Neshama conduzir, seria simples essa conexão. Já existe uma conexão natural da nossa Neshama com Deus, mas quanto mais a gente se afunda no mundo material, a gente vai criando capas, vai criando coisas que distanciam a nossa conexão com Hashem, vão dificultando a nossa conexão. Por isso que a gente não sente que é tão fácil quanto o versículo está falando, mas o versículo está explicando em potencial. A gente tem uma facilidade de conexão espiritual, a gente é só não estragar, é só a gente não se afundar no materialismo, que essa conexão ela deveria fluir de uma maneira muito mais fácil, como a linguagem aqui do Passuk. E uma outra explicação, isso baseado na forma como o Rambam, o Maimônides, ele explica a mitzvah de amar e temer Deus. Então, ele pergunta nas Alahot, quer dizer, estamos falando de um livro de Alahá, não estamos falando de um livro de Mussar, de ética, de ensinamentos morais. É um livro de Alahá do Rambam. O Rambam faz a seguinte pergunta aqui nas Alahot de amar a Deus e temer a Deus. Ele fala, qual é o caminho para eu amar e eu temer Deus? Então, essa linguagem do Rambam não é uma linguagem normal. Não vai aparecer no Rambam, por exemplo, qual é o caminho para eu colocar tefilim. Não existe isso. Quando chega nas alahot de tefilim, vem o Rambam e explica, o tefilim tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito, coloca assim, com essas intenções, e acabou. Está lá muito preto no branco como se cumpre essa mitzvah. De repente, na mitzvah de temer a Deus e de amar a Deus, vem o Rambam e fala qual é o caminho para eu amar e eu temer a Deus. Então, a resposta, por que o Rambam está usando essa linguagem diferente, não tem como a gente forçar imediatamente um sentimento. Amar a Deus e temer a Deus, isso está relacionado com os nossos sentimentos. Não dá para falar, olha, essa aula foi muito legal, a partir de agora eu amo Deus. A partir de agora eu tenho temor a Deus. Quer dizer, temor a Deus, inclusive, tem níveis. Quer dizer, tem um nível mais baixo, chamado irata onesh, o temor dos castigos de Deus, tem um nível muito mais elevado, chamado irata romemut, que é o temor, uma reverência da grandeza de Deus. Então, existem níveis, inclusive, não adianta acordar amanhã e falar, agora eu amo Deus, agora eu tenho temor a Deus. Isso é um processo, existe um caminho, é isso que o Rambam está ensinando para a gente. Existe uma maneira de forçar um sentimento, como através de um caminho. Então, o que o Rambam fala? Por exemplo, para amar a Deus, é só você parar para refletir nas bondades que Deus faz o tempo inteiro com a gente. Olha para o teu corpo funcionando perfeito, olha o mundo maravilhoso que Deus criou, a harmonia que tem. Anda nesse caminho de perceber as bondades de Hashem, de agradecer, de reconhecer. O Rambam, ele afirma, certeza, você vai chegar no amor a Deus. Começa a olhar os castigos de Deus com aqueles que não andam no seu caminho, aqueles que fazem maldades. Assim, a gente vai, aos pouquinhos, tendo temor a Deus. Não dá para forçar um sentimento, a não ser através de um processo. Por que está escrito, é só isso que Deus quer? Hashem não está cobrando que a gente já chegue agora no resultado final. Hashem quer que a gente entre nesse caminho de ser agradecido, de refletir, de parar para pensar, de olhar o mundo, tanto o lado das bondades de Hashem, quanto o lado da justiça de Deus, com aqueles que fazem maldades, com aqueles que não andam no caminho correto. Começa a refletir sobre isso. É isso que Deus quer. Deus não quer agora o resultado final. Deus quer que você entre nesse caminho. Por isso que está escrito, é só isso que Deus ele espera de você. Vamos aqui seguindo, estamos terminando a nossa paraxá. Mais uma vez, Moshe Rabbeinu fica relembrando todos os milagres que aquela geração presenciou, milagres abertos, com a comida, com as guerras, com a água, com as ananeia kavod, a proteção que eles tinham. Por que Moshe está relembrando isso?
primeiro ponto para Moshe quer relembrar que, apesar que todas as gerações, obviamente, futuras, vão ter que estar conectados e vão ter que ser agradecidos a Deus, todo mundo tem que ser agradecido a Deus por todas as bondades que ele faz. Mas aquela geração, Moshe quer chamar a atenção deles, vocês têm uma obrigação a mais. Vocês viram com os próprios olhos esses milagres, as futuras gerações vão receber a transmissão. Então, quando a gente senta no Seder de Pêssar, a gente recebe transmissão de pai para filho, que vai voltando pai para filho, o filho para pai, subindo todas as gerações passadas, até chegar naquela geração que viu com os próprios olhos a saída do Egito. Aquela geração teve o mérito de ver, de estar lá, aquilo acontecendo no dia a dia deles, eles têm uma obrigação ainda maior, é isso que Moshe está chamando a atenção dele. Aqui também, mais uma vez, Moshe vai falar sobre a terra de Israel, mas aqui um outro lado da terra de Israel, sobre a diferença entre a terra de Israel e qualquer outro lugar do mundo. Primeiro, Moshe chama a atenção que a terra de Israel é uma terra exigente, que cospe seus habitantes. Se você não se comporta na terra de Israel de uma maneira com valores morais, de uma maneira com honestidade, de uma maneira certa, como Deus pediu, a terra de Israel cospe você. Olha só o que aconteceu com o povo judeu. Todas as vezes que a gente se afastou do caminho de Deus, nós fomos exilados da nossa terra foi completamente destruída e nós fomos mandados para o exílio. Depois, Deus perdoa a gente, permite a nossa volta, mas sempre a gente percebe que a terra de Israel ela é extremamente exigente em relação ao nosso comportamento. E mais um ponto que Moshe Rabbeinu ele ressalta aqui em relação à terra de Israel é que a terra de Israel não é igual ao Egito. Então, Moshe ele compara a terra de Israel com o Egito. Tem dois pontos de comparação que a gente pode aprender interessantes. Um primeiro ponto de comparação é que no Egito eles dependem do rio Nilo. Então, a gente lembra da história do Yosef, quando Yaakov ele foi descer para o Egito, o Nilo, ele já há muito tempo ele não subia. Então, a subida do Nilo, isso que irrigava todas as plantações lá no Egito, e quando Yaakov foi, o Nilo subiu em direção ao Yaakov, e acabou a seca, acabou a fome na terra do Egito. Então, o Egito, inclusive os livros de história, definem o Egito como uma dádiva do Nilo. A existência do Egito está diretamente ligado com a existência do rio Nilo. Por quê? Porque essas cheias do rio Nilo é o que vai levar água para as plantações do Egito. Mas isso é só para as plantações que estão perto do rio Nilo. Como você leva água para plantações que estão longe, os egípcios tinham que pegar baldes, tinham que pegar utensílios e carregar essa água para levar para outros lugares. Não é assim a terra de Israel. Quem irriga a terra de Israel é Hashem. Enquanto você está dormindo, Deus está mandando chuvas na terra de Israel, sem você precisar carregar água, transportar água. Deus, pessoalmente, vai cuidar da terra dele e vai irrigar a terra. Não é como a terra do Egito. E tem uma outra comparação também da terra do Egito com a terra de Israel. A terra do Egito funciona no Derech HaTeva, na natureza do mundo. Tem um rio, esse rio tem as épocas de cheia, quando se enche o rio, isso começa a irrigar as plantações, e isso traz vida para o Egito. A terra de Israel não funciona Derech HaTeva, como a gente começou a nossa aula falando. A terra de Israel é uma terra milagrosa. Deus avisou, vocês não vão ter irrigação de vocês através dos rios, através das formas naturais. Eu vou irrigar a terra de vocês. As chuvas estão no controle de Deus. Então, Deus vai decidir quando ele vai mandar chuvas. O próprio Shema Israel ensina a gente que Deus nos livre mais quando a gente não tem um comportamento adequado. Deus, ele fecha os céus e ele não manda chuva até o povo judeu fazer chuvá. Tem um tratado inteiro do Talmud que fala sobre um tratado chamado Ta'anit, que fala dos jejuns que o povo judeu costumava fazer
quando tinha escassez de chuvas, porque a gente sabe que não é nenhum fenômeno, aquecimento global, ou El Niño, Laninha e qualquer outra coisa natural, a gente sabe que é a mão de Hashem. Então a gente se arrepende, a gente faz atos de arrependimento, de conserto dos nossos atos, e a chuva voltava a cair na terra de Israel. Não sei se todo mundo lembra, poucos anos atrás, mesmo aqui no Brasil, teve aqui uma estiagem terrível, as represas já estavam usando o segundo volume morto, já está todo mundo desesperado, vai ter racionamento, não vai ter água. Num certo domingo aqui na cidade de São Paulo, muitas sinagogas no mesmo dia marcaram fazer uma tefilá em conjunto para começar a cair as chuvas. Não sei se as pessoas prestaram atenção, mas no dia seguinte começou a chover. Então, as chuvas dependem da nossa tefilá, isso está na mão de Hashem, é uma das coisas que Deus não entregou para os seres humanos. Os seres humanos acham, né? Eu lembro quando eu era moleque, tinha as previsões, quando a gente vai controlar o tempo, a gente não consegue nem prever. Vê a previsão do tempo, amanhã vai fazer 13 graus, faz 35 graus, amanhã vai chover, um calor insuportável, um solzão. Então, nem previsão do tempo a gente acerta, muito menos o controle do tempo. Então, resumindo, a nossa paraxá é uma demonstração que o povo judeu e a terra de Israel não funcionam de maneira natural. A gente está tão conectado com Deus que a nossa existência e a existência da terra de Israel, isso só pode ser explicado por uma palavra, que é a palavra milagre. Shabbat Shalom.